noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, uma casa de tanto respeito em toda a Baixada Santista, e que nós, nesse momento, vindo até aqui, numa noite de chuva, mostramos o grau de prioridade, o grau de importância que a gente dá para as coisas da vida, né? Nós queremos saber, se nós quisermos avaliar as nossas prioridades reais, não as prioridades do discurso, é só ter a paciência de contabilizar no que nós temos gastado o nosso tempo. Vocês nunca se pensaram, nunca se pegaram na frente do monitor de televisão e falando assim, que perda de tempo, né? Quantas vezes a gente não está numa situação e fala assim, que perda de tempo? E às vezes a gente até se orgulha de algumas atividades meio sem sentido e fala assim, esse aqui é o meu passatempo. Como se passar o tempo fosse uma grande coisa, fosse uma coisa bacana em nossas vidas. Na verdade, a gente percebe nos romances, os nossos orientadores espirituais há muito tempo nos dizem a tragédia que é passar o tempo, a tragédia que é passar uma encarnação, gastar esse tempo sem um proveito, sem uma utilidade, sem um aprendizado. Por isso é que a gente deve se parabenizar por estar aqui e parabenizar também as nossas professoras, os nossos professores, que como crianças, como se fôssemos aluninhos de pré-escola, vieram nos trazendo pela mão, hoje e desde o início da nossa encarnação. Quem são esses professorzinhos, né? Os espíritos familiares, nossas avós, nossas bisavós, nossos grandes amores de outra encarnação, na forma de anjos protetores, de anjos da guarda, ou de espíritos familiares. Eles há muito tempo nos tentam convencer a dar importância para aquilo que é eterno e não para dar importância para aquilo que é passageiro. Como Jesus mesmo orientou que a gente não colocasse o nosso coração nas coisas que a traça rói, que a ferrugem corrói, que os ladrões levam. Hoje nós viemos, todo o nosso trabalho nas palestras, ele é baseado nesse momento, nesse livro da série Fonte Viva, o livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, através de Chico Xavier. São mais de 180 passagens evangélicas comentadas de uma maneira profunda e sucinta. E essas duas qualidades são muito raras de encontrar num analista do Evangelho. Em pouco espaço conseguir analisar em profundidade as passagens. Então, a série toda, Fonte Viva, merece toda a nossa atenção. Especialmente porque, dizem os instrutores espirituais, depois de muito tempo convivendo com a mensagem do Cristo, só estão encarnados na Terra aqueles que não aprenderam. Há quanto tempo será que a gente convive com Cristo? Dizem os orientadores espirituais, no livro A Caminho da Luz, muito recomendado justamente por ser uma maravilha da literatura espírita, que Jesus está na Terra há alguns trilhões de anos. Que na formação da Terra, quando a Terra ainda era uma bola incandescente, sem atmosfera, sem mar, sem continentes, lá estava Jesus e seus amigos orientando e organizando a Terra. Então quem achar que a gente convive, que a gente está sob a égide do cristianismo apenas há 2000 anos, compare isso com a informação de A Caminho da Luz, que fala que Jesus já está na Terra há mais de 7 ou 8 trilhões de anos. Então, mas ele só veio para a Terra há 2000 anos. Certo, mas
entre isso, o que será que ele fez? Que papel ele exercia na Terra? Também os nossos instrutores dizem que ele é o governador espiritual do planeta. Que todos os prepostos, todos os tempos, todas as coletividades sempre tiveram instrutores espirituais. Na escola de Deus nunca ficou uma classe sem professor. Esse negócio de ficar classe sem professor é um problema das nossas escolas. Mas na escola de Deus nunca aconteceu. Nunca uma tribo, uma nação, uma cidade ficou sem um protetor espiritual. Como vocês já sabem, foi falado aqui antes, que o Brasil tem um protetor espiritual, mas também os estados e as cidades têm protetores espirituais. E como eu falei no início, as famílias têm protetores espirituais. E como todos nós sabemos, cada pessoa da Terra tem um instrutor espiritual. E são todos representantes de quem? Se Jesus é o coordenador espiritual da humanidade da Terra, todos eles estão diretamente ligados a Jesus Cristo. Então isso quer dizer que desde que há humanidade na Terra, a ciência fala em 40 mil anos, que existe o Homo sapiens sapiens na Terra. Desde essa época nós estamos sob a égide, sob a orientação de Jesus Cristo. 40 mil anos? Imagina quantas vidas nós tivemos em 40 mil anos. Difícil de calcular. Se você calculasse uma vida a cada século, seriam centenas de vidas. Muitas. E de lá para cá, desde que, se a gente for contar só desde a vinda direta do governador espiritual da Terra para cá, nós, nesses últimos 2000 anos, uma vida a cada 100 anos, nós tivemos quantas? 20 vidas. Não dá para falar que todos nós tivemos 20 vidas, mas nós certamente tivemos mais de 10 vidas sob a denominação do catolicismo, do protestantismo, talvez até uma ou duas vidas sob a égide mesmo do kardecismo, né? E entre essas vidas, o que será que nós fizemos? Chico Xavier conta surpreendido que certa vez ele estava em contato com seu guia espiritual, Emmanuel, e ele falou assim, falou para o Chico: agora eu preciso sair porque eu tenho um curso a fazer. E aí Chico, curioso, né? Emmanuel fazendo um curso. Meu Deus do céu, do que será que ele está fazendo um curso? E aí ele perguntou: do que você faz um curso? Qual é o assunto do seu curso? E ele falou: o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente imagina a dimensão, a profundidade, o papel que o Evangelho faz em nossas vidas. O grande problema, o grande dilema que todos nós vivemos, sabe qual é? Excesso de convivência com o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Esses 2000 anos mais diretamente ligados ao Evangelho, porque entre uma encarnação e outra nós também estudamos Evangelho, na prática, na teoria, sob a coordenação de supervisores. O nosso problema é que nós sabemos muitas passagens do Evangelho. Todos nós aqui, diretamente ou indiretamente, sabendo citar capítulos e versículos ou não, a verdade é que nós conhecemos muito do Evangelho. O problema é que conhecer o Evangelho não é o suficiente. Beto Guedes, numa música, ele nos desafia profundamente. Ele foi muito inspirado a dizer: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Não é interessante? Todos nós aqui não estamos encarnados na Terra, não somos os repetentes dos repetentes, porque não sabemos o Evangelho. Ao contrário, todos nós sabemos muito o Evangelho. Mas qual é o nosso problema então? É a prática. É como trazê-lo para a vida
para o cotidiano, para as nossas relações. Esse é o nosso grande problema. A gente acha que o nosso problema é quando acumula a Mega Sena. Não, espírita não vai para a fila da Mega Sena, vai? Vai. Negocia também com Deus? Ah, se eu ganhar eu vou dar aí os 500 reais para os pobres. A gente negocia, a gente faz umas barganhas, que nem com o Santo Antônio, que fica de cabeça para baixo, um copo de pinga enquanto não saiu o noivo, né? A gente faz muita barganha com o mundo espiritual. O problema nosso é que depois de ter ouvido muitas vezes o Evangelho, a gente não se surpreende mais. Isso é um problema sério. E é um problema sério também nas nossas relações. Eu sei que já faz um bom tempo para a maioria, mas nós tivemos os primeiros encontros com namorados, com noivos, com cônjuges, não é verdade? E nos primeiros momentos das relações é praticamente uma entrevista, porque a quantidade de perguntas que um namorado, que um interessado tem em relação ao outro é muito grande. Ganham grande importância que tipo de música a pessoa gosta, que tipo de seriado ela assiste na televisão, que tipo de roupa ela gosta, que tipo de música ela gosta. As perguntas se multiplicam. É impressionante a curiosidade que existe no primeiro momento de relação, quando a música permite, porque às vezes você vai para um lugar que não permite conversar nada. Mas passa 5 anos, às vezes 3 do relacionamento debaixo do mesmo teto, e os cônjuges discutindo, um fala para o outro: não fala nada, não precisa me falar nada, eu já sei o que você vai dizer. Como é que você pode saber o que eu vou dizer? Porque eu já sei como você pensa. Nossa, uma pessoa acha que já sabe como o outro pensa. Que acontece em tão pouco tempo que a gente perde a magia, perde a curiosidade. Me lembro do meu filho, 4, 5 anos de idade, primeira vez que ele voltava da educação infantil, voltando para casa, gritando, alegre, os olhos brilhando e falando: pai, olha o que eu aprendi hoje. 5 anos depois: filho, como é que foi a escola? Normal. Como é que foi a aula hoje? Legal. Pai, você pergunta todo dia, é sempre a mesma coisa, não tem graça. O que acontece que daí do ensino infantil até o meio do primeiro ciclo do fundamental já se perde a curiosidade? O que acontece em 4, 5 anos de relação sob o mesmo teto, nós já perdemos a novidade? O que acontece com a gente que em tão poucos milhares de anos nós deixamos de nos surpreender com o Evangelho? Vocês sabem, já ouviram dizer o que quer dizer o Evangelho? A palavra Evangelho? Evangelho é uma palavra grega que quer dizer a boa nova. Uma novidade, uma boa nova deveria nos surpreender, não é verdade? Tanta notícia que a gente vê todo ano. Parece que as notícias são requentadas, você só está vivendo as mesmas coisas repetidamente. Mas o Evangelho é a boa nova, deveria nos surpreender. E a passagem que nós, abrindo, por assim dizer, ao acaso, porque a gente não acredita que nada vem por acaso, a passagem de hoje é extremamente surpreendente. Diz Jesus assim para a gente: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai e mãe, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Para nós que somos multirepetentes, aqui está uma receita interessante. Mas isso não surpreende a gente? Deixar pai e mãe, filho e filha, irmãos, casas, isso não causa uma surpresa? Deveria. A gente, depois que fala isso, deveria ouvir assim: um estudioso do Evangelho deve falar assim: espera um pouquinho,
Jesus falou que não veio para denegar a lei, mas para confirmar Moisés. E Moisés, nos seus 10 mandamentos, falou: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Como é que Jesus, nessa passagem, fala que aquele que deixar o pai e a mãe entrará no reino dos céus? Deveria causar um assombro ouvir isso de Jesus, porque os nossos maiores amores, pelo que a gente move a nossa vida, o que são, o que é, pelo que a gente corre atrás, pelo que nós gastamos o nosso tempo, o que nos tira da cama todos os dias, o que faz com que a gente se mova, trabalhe, estude, se não para ter, vamos lá, coisas e terras para agradar os nossos pais, irmãs, pai, mãe, filho. Não é isso que move a gente? Não é para isso que a gente vive a nossa vida? E ele fala para que quem deixar tudo isso entrará no reino dos céus. Isso deveria causar um espanto na gente. Realmente é espantoso. É espantoso e deve ser espantoso. Por que a gente está tanto tempo ouvindo Jesus Cristo e continua ainda sem praticar? Nós precisamos buscar a raiz disso tudo. Os filósofos de todos os tempos se perguntam qual é o sentido da vida. Muito antiga essa pergunta. Quem sou eu? De onde vim? Para onde eu vou? E qual é o sentido da vida? Eles debatem muito. E nós temos no Evangelho qual é o sentido da vida. Nós temos na prática e no Evangelho. Na prática, a gente sabe muito bem o que move o homem, pelo que a gente vive. A gente vive atrás da sobrevivência, atrás das coisas, lutando para ter dinheiro, para poder comprar as coisas. A gente luta para dar um bem-estar para os nossos filhos, para as nossas mães. Ou eu estou enganado? É para isso que a gente tem vivido. Mas quando perguntado para Jesus Cristo, e era uma pegadinha, perguntaram para ele assim: mestre, qual é o maior mandamento da terra? Era muito difícil, porque se você pegar só os 10 mandamentos, e eu perguntar aqui, qual você acha que é a coisa mais importante? Não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não prestar falso testemunho. Qual é o mandamento mais importante? Não é difícil responder isso? E à época de Jesus, o homem já tinha acrescentado aos 10 mandamentos mais cerca de 400 regras de conduta. Forma de limpar o prato, fazer isso, fazer aquilo, se pode fazer aos sábados ou não. O Evangelho está recheado disso. 400 regras de conduta. Só nos 10 mandamentos você já não consegue saber o que é mais importante. E Jesus deu uma resposta luminosa que trouxe para todos nós qual é o sentido da vida. Ouve, ó Israel, amarás teu Deus sobre todas as coisas. Mas há um segundo mandamento que é parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ah, Maurício, agora enrolou mais ainda, porque ele falou que a gente deve negar o próximo e ao mesmo tempo falou que a gente deve amar o próximo. Como assim? Como é que a gente entra, como é que a gente desvenda Jesus para refazer, para dar um norte, para dar um sentido efetivo para as nossas vidas? Para mais do que ter correntinha no pescoço ou Bíblia no canto da sala, nós podemos dizer: eu sou cristão. Porque cá entre nós, correntinha no pescoço, bandido também tem, né? A gente vê lá no Datena, sempre que aparece um bandido lá, e ele às vezes tem mais do que a gente, porque ele tem uma bela de uma né? Às vezes tem uma tatuagem nas costas, Jesus aqui, vai daqui até aqui, ó. Ele deve ser mais cristão do que todos nós, se for por isso. Por quê? O que será que Jesus quis dizer? E ao final dele falar esses 2 mandamentos, ele ainda disse para a gente assim: nessas 2 leis estão contidas toda a lei e os profetas. Nesses 2 mandamentos, é um plano facilitado.
Vai dizer que você nunca, pegando uma Bíblia, vendo aquele livro grosso, página fininha, abriu ele e viu letra pequenininha. Qual é o sentimento que dá ao abrir a Bíblia? Fala aí. E daí você, tá tudo bem, você já viu que o negócio é volumoso. Aí você se avora a ler um pouquinho. Aí você vai ler e não entende nada. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros. Você lê umas coisas ali que você fala, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, nós temos uma necessidade de desvendar o nosso manual de instrução e é super difícil. Aí, Jesus apresentou o quê? Um plano facilitado. 2 mandamentos só, estão contidas toda a lei e os profetas. Não é um plano facilitado? Em 2 orações apenas? Opa! Só nos resta aprender. Complicou de novo. Complicou de novo. Por quê? Porque quando fala de amor, se fosse escolinha do professor Raimundo, quem aqui acharia que está mal? Quem aqui poderia levantar a mão para dizer, eu não amo nada, nem a ninguém na minha vida? Eu não amo cachorro, eu não amo planta, eu não amo minha mãe, eu não amo meu pai, eu não amo meu filho, eu não amo nada. Quem aqui levantaria a mão para falar, eu não amo nada nem ninguém? Ninguém levantou a mão. Então nós estamos tirando 10. Eu estou bacana, porque eu estou nessa aí do amor. E a gente vai mais além. Quem tem filhos aqui e nunca formulou para si mesmo, ou até verbalmente, o seguinte pensamento: pelos meus filhos eu faço tudo. E o romantismo também fala isso para a gente: pelos meus amores, pela minha esposa, pelo meu marido eu faço tudo. Pela minha mãe, pelo meu pai eu faço tudo. Isso é profundamente anticristão. E a gente vai alimentando isso há muito tempo. Porque a gente não pode, é uma blasfêmia falar que faz tudo pelo filho. É uma blasfêmia falar que faz tudo pelos nossos pais. Porque o nosso primeiro compromisso, segundo Jesus, é amar quem? A Deus, sobre todas as coisas. Isso quer dizer o quê? Que se o teu filho vem e traz uma coisa que não é dele da escola, uma borrachinha, você, para encobrir o que ele fez, você fala, olha, esconde isso aí, não leva mais para lá, senão vão descobrir que você levou. Não é assim que a gente faz? Não? Mas se a gente ama o nosso filho, a gente vai preservá-lo das coisas ruins, dos constrangimentos. O seu filho está com uma dificuldade muito grande para fazer uma lição. Ninguém gosta de ver o filho em dificuldade. Você vai lá, dá a resposta e fala para ele, escreve com a sua letra, senão a professora vai perceber. Não é isso que a gente deve fazer? Porque a gente deve preservar os nossos filhos de sofrimento. Porque pelos nossos filhos a gente faz tudo. A gente não deve se escandalizar por um avô cuja neta foi atirada do 6º andar pelo próprio pai, portanto pelo filho desse avô. E esse avô depois se dedicar à tarefa de, junto com o pai, limpar o apartamento, limpar as manchas de sangue, formular uma teoria bem engendradinha para contar para a polícia quando vier. A gente não deveria surpreender por isso. Sabe por que a gente não deveria surpreender? Porque todos nós estamos programados pelos meus filhos, eu faço tudo. Ah, mas são só palavras. Não, gente, olha, há muito tempo atrás, quando começou esse negócio de computador, o computador era chamado de cérebro eletrônico. Vocês já ouviram essa expressão? Acho que só os mais velhos ouviram. Hoje em dia não se usa mais. O cérebro, o computador, ele funciona muito parecido com o nosso cérebro, então o paralelo ele é muito interessante. Se eu tivesse aqui um computador, está ali um computador, e não tivesse nenhum programa dentro, mesmo que a gente não entenda nada de computador, vou fazer uma pergunta que todo mundo vai saber responder. Se não tivesse nenhum programa naquele computador, para que ele serviria? Rigorosamente nada. Ah, mas ele liga, quando eu aperto ali ele liga, mas não tem nenhum programa dentro, ele serve para
Nada. Nós também. O nosso cérebro é parecido com o computador. O que é que faz no nosso cérebro, na nossa mente, a função do programa do computador? Valores. Porque viver é tomar decisões. E a gente toma decisões baseado em valores. São os valores que falam para a gente assim: vou fazer isso e não vou fazer aquilo. E Jesus, sabendo disso, ordenou todo o seu evangelho na reprogramação mental do homem. Então, ao ler um evangelho, ao ler um texto de Jesus, muito mais, para muito além de decorar capítulos e versículos, que hoje está na moda, é muito, parece, né? Nossa, a pessoa fala, cita Jesus e fala de capítulos e versículos, ele está no céu. Nosso lar, pelo menos, né? Minha casa, minha vida em nosso lar. Só que não é assim. Nós temos essa oportunidade de tentar entender o que está contido no Evangelho, e é isso que a gente quer fazer hoje, pegando no coração, pegando onde está toda a lei e os profetas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, Deus é o quê? É o bom, é o justo, é o certo. Então, acima dos meus filhos, acima da minha mãe, se você quer criar os seus filhos, se você quer ter boas relações com a sua mãe, com seu pai, com todo mundo, você deve colocar o que é certo, o que é justo, o que é bom, acima de tudo. Então, se o seu filho vem e lhe conta uma coisa errada, e essas notícias são muito bonitas na televisão, uma mãe pega o filho pelo braço, às vezes bem maior que ela, cavalão, pega o filho pelo braço e vai levar numa delegacia porque ele fez coisa errada. É fácil uma mãe levar um filho na delegacia para ser preso? É fácil? Vocês acham que vocês fariam isso tranquilamente? Mas é o certo. A gente sabe que é o certo. Porque acima dos nossos amores humanos está o nosso amor com Deus, está a nossa relação com Deus. Isso Jesus vem falando há muito tempo. São muitos os que praticam isso? Raros de nós conseguem alcançar esse tipo de postura. E o que Jesus está falando aqui não é que a gente deve menosprezar pai, mãe, filho e filha, irmãos. Ele falou que a gente deve deixar isso em nome de um valor maior. E esse valor maior, ele falou aqui, em meu nome, em nome de Jesus. E quem é Jesus? Quem é Deus? Como entender Deus? Vocês já tentaram entender Deus? A gente, quando era adolescente, a gente ficava formulando teorias. O que é Deus? Hoje, para você, o que é Deus? Capela Sistina, aquele velhão barbudo, barba branca, pondo o dedo e dando a vida ao homem. Será que Deus é um velhão de barba branca? Não é. Nós sabemos que não. O que é Deus? Foi a primeira pergunta que Kardec fez para os espíritas. E eles não responderam. Eles responderam pelos atributos. É como eu perguntar, quem é essa senhora? E eu falar assim, cabelo branco, blusa colorida, calça escura, sapato preto. Eu falei quem é ela? Os espíritos não disseram para Kardec que é Deus. Por quê? Porque nós não temos capacidade de entender a natureza de Deus. Não temos necessidade. Aí, não temos capacidade. Aí ele veio e contou os atributos de Deus. Mas, João, em sua carta, nos deu a melhor definição que está ao nosso alcance. Deus é amor. Deus é amor. Mas que amor é esse? É esse amor que a gente tem? É esse amor do eu faço tudo? É esse amor que a filósofa Marisa Monte faz a gente cantar assim? O que a gente não faz por amor? O marido espanca a mulher e fala que espanca por amor. Os pais batem nos filhos e falam que batem por... é esse amor? Nós precisamos olhar Jesus
ele, segundo os Espíritos, para Kardec, no mesmo livro dos Espíritos, responderam para ele que ele é o nosso modelo e guia. Amar como Jesus amou é o nosso maior desafio. Tanto é que ao final da vinda de Jesus na Terra, ele, sabendo ele como o ser humano deturpa as ideias mais nobres, como o amor, ele sabia que o mandamento maior deles, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, seria deturpado, porque as pessoas falam que fazem qualquer coisa por amor. Aí ele quebrou as nossas pernas com 4 palavras. Ao final, quando já estava se despedindo dos discípulos, ele falou assim: um novo mandamento vos dou, vós sereis reconhecidos pelo amor que tiveres uns pelos outros. É novo esse mandamento? Choveu numa molhada, mas ele acrescentou 4 palavras: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós que estávamos tirando 10, nós que estávamos passando de ano, já estávamos com um lugar garantido, quem aqui acha que ama como Jesus nos amou? Aí a coisa entornou de vez, porque amar como Jesus amou está ainda muito longe da nossa realidade. Nós estamos amando humanamente, nós estamos amando as coisas, nós nos identificamos com as coisas. Vocês já perceberam, por exemplo, valores? O rapaz, o pai de família, trabalha muito e trabalha para poder trazer dinheiro para casa. Às vezes trabalha demais, tem 2, 3 empregos a título de dar um melhor conforto para os filhos. Se os filhos fossem perguntados o que eles mais querem, o que eles mais precisam, se eles soubessem responder o que uma criança mais precisa, se a presença do seu pai ou mais dinheiro em casa, se a criança tivesse que responder uma pergunta direta, ela ia falar mais dinheiro em casa, mais dinheiro, porque é lógico que ela quer o iPad, o iPhone, ela quer essas coisas todas, certo? Agora, se ela pudesse responder pela alma o que é mais necessário para uma criança, a presença do pai ou o dinheiro que ele com 3, 4 empregos pode dar? Não é? Nós sabemos a resposta. Chega o final de semana, finalmente o pai não está trabalhando. E ali ele pode dar as suas horas, o seu tempo para os seus filhos. O sábado inteirinho lambendo o carro. Aí eu lavo de um jeito, lavo de outro, passo não sei o que, passo um produto, faço isso, faço aquilo. Isso é prioridade. Isso é o quê? Decisão. Decisão baseada no quê? Valores. Valores. Como estão as tuas decisões? As tuas decisões estão expressando que tipo de valor? Se você não estiver fazendo essa análise, você é filósofo, você é discípulo de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a vida está te levando para onde? Para onde o materialismo fala, para onde o consumismo fala, para onde o sensorialismo fala, que fala assim: o que interessa é comprar coisas, o que interessa é ter prazer. E aí você vai vivendo essa vida. E a gente, vivendo essa vida, mais de uma vez, a gente vai fazer o quê? Repetir de ano de novo. E quem repetir de ano de novo, a grande notícia que o Espiritismo vem trazer é que não vai para o inferno. Sabe a historinha do azeite quente, fervendo, que você vai ficar por toda a eternidade? Balela. O Deus de amor que Jesus nos anunciou não podia ser um Deus que, por causa do erro de uma vida, deixasse a gente por toda a eternidade no azeite quente. É claro que o inferno não existe. É claro que o inferno é uma criação humana, mas contam os Espíritos que aqueles que não conseguirem aprender minimamente a lição de Jesus, esses vão para um outro planeta. Só vão ficar na Terra aqueles que conseguirem minimamente os valores fundamentais do cristianismo. E aí você vai para um outro planeta e vai pegar esse planeta no início de uma fase de expiação e provas como foi a Terra. Ou seja, pelo menos 10 mil anos atrás. O que era a Terra de 10 mil anos atrás? Você não vai ter problema com celular, você não vai ter problema com tablet, televisão, aquelas chamadas de call center que tanto irritam a gente, você não vai ter esse problema. Então a vida vai ser muito mais fácil. Uma caverninha, né?
uma caverninha básica. O que você acha dessa vida? Ah, mas eu vou ter que trabalhar muito, porque o homem das cavernas fica o tempo todo pensando o que pode acontecer com ele. É isso mesmo. Quem não sabe usar sua liberdade é tirado essa liberdade. Deus vai tirar a liberdade de quem não soube usar o seu tempo. Se nós estamos usando mal o nosso tempo, se a gente não dá importância para as coisas que precisam ser dadas, a vida vai nos dirigir. Como é que a vida nos dirige? Colocando necessidades que nos tomam todo o tempo. Você já leu livros de história? Quantas horas um operário trabalhava na Revolução Industrial? Você já leu isso? 14, 16, 18 horas por dia. Alguns deles acorrentados na própria máquina da fábrica. Quanto tempo trabalhava um escravo? Quanto tempo trabalharam todas as pessoas durante a humanidade? As pessoas de baixa renda, né? Quanto elas trabalharam? Trabalharam muito. Hoje nós trabalhamos 8, antes de 18 da Revolução Industrial ia falar, nossa, vocês são vagabundos, trabalhar só 8 horas. Mas quem trabalha 8 está tentando trabalhar 6. Quem trabalha 6, 4 é uma boa pedida, não é verdade? Nós estamos precisando cada vez de menos trabalho. Mas se a gente for para lá, a vida vai dirigir quem não sabe dirigir a sua vida. É isso que vai acontecer com a gente. Não é vingança de Deus, não é punição de Deus. É a mesma coisa que se faz com uma pessoa que está se matando nas drogas. Você manda para uma clínica, sabe o que acontece na clínica? Ele tem uma programação que começa às 5 horas da manhã e acaba às 9 horas da noite. Assim, ó, rígida, tudo certinho. Por que eles fazem isso? Por quê? Precisa ser psicólogo para responder? Claro que não. Quem não sabe o que fazer com o tempo, a vida precisa dirigir, precisa cumprir, precisa fazer. O pai pega na mão da criança quando ela não sabe andar na rua, quando ela não sabe atravessar. E é isso que Deus faz. Mas a boa notícia é que todos os que estão vivos têm uma chance ainda. Porque ninguém ocupa uma carteira da escola de Deus à toa. Uma carteirinha. Uma vida, ninguém está encarnado na Terra se não tiver chance ainda. Nós precisamos redirecionar nossas vidas, dar valor para aquilo que tem valor, tomar boas decisões, e tudo isso é uma questão de hierarquia. Quais são as coisas mais importantes da tua vida? Se você não sabe responder claramente quais são as coisas mais importantes da tua vida, você está dispersando, você está perdendo o rumo, você está tomando más decisões. Por quê? O computador, a nossa mente, tem uma programação, e essa programação é feita por valores. Tem muita gente na Terra que tenta programar a tua cabeça. Você já percebeu quanta gente tenta programar a tua cabeça? A propaganda tenta programar a tua cabeça? Quando tem eleição, tentam programar a tua cabeça? São muitas as ideias que o tempo todo, romantismo, consumismo, materialismo, sensorialismo, o tempo todo disputando a tua alma. E nós, tendo sede de Coca-Cola, tendo fome de McDonald's, nós estamos programadinhos. Nós estamos programadinhos para obedecer à lógica humana. E Jesus, mais uma vez hoje, como vem fazendo há 40 mil anos, olha que novidade nós estamos falando. Estamos falando uma novidade de 40 mil anos, mas mais diretamente de 2.000 anos. Ele nos convida a uma reprogramação da mente, a uma estruturação de uma vida baseada em novos valores. A coisa mais importante para o meu filho, para minha esposa, para minha mãe, não é os bens, não é o presente que eu vou dar. Depois do Dia dos Namorados existe uma hierarquia. Eu trabalho em assistente social, trabalho com mulheres, certo? Aí a discussão fica: o meu marido me deu um vestido bacana, esse. Aí ela está toda empolgada porque está pegando o pódio, em primeiro lugar. Vem a outra e fala assim: meu marido me deu um anel de brilhantes. O vestido vai lá para baixo e ela vai lá para cima.
Aí uma outra fala assim, meu marido deu um buquê de rosas. Bom, medalha de bronze também ainda pode, ali, né? E fica aquela quietinha, a conversa nem interessa para ela, está pensando, olha que ar-condicionado bonito daqui. Aí quando não dá mais jeito de disfarçar, e pergunto para ela, meu marido nem lembrou do dia dos namorados. Esse está em último lugar. Isso expressa o quê? Isso é uma decisão que é expressão de valores. E esses valores são baseados no materialismo. Ah, mas o anel de diamante, o diamante é para sempre e simboliza um amor que dura para sempre. Ah, é? Quantos diamantes Jesus distribuiu na terra? Não é verdade? O que tem dirigido a tua vida? Se você não pensar a respeito disso, quando você descobrir, só depois que morre, aí todos nós vamos ter um momento em que a gente vai lembrar das decisões, dos fatos mais importantes dessa vida. Será que a gente precisa esperar até lá para descobrir que a gente tomou um rumo errado? É possível, mais uma vez. E aí a gente já vai estar a caminho, fazendo turismo, uma viagem intergaláctica. Não é interessante uma viagem intergaláctica? A gente vai fazer uma viagem intergaláctica e não vai para o inferno. A gente vai para um outro planeta, vai aprender, vai ser aquela pessoa que tem um olho na casa de cego, como os deuses astronautas, como os deuses da antiguidade do Egito e da Índia fizeram, que eram muito mais inteligentes do que os habitantes normais, e ali eles puderam melhorar a Terra, melhorar os habitantes nativos da Terra. Para esse outro planeta você vai ser bacana, você vai ser inteligente, só que vai ficar com uma saudade enorme dos teus amores, daquela terra bonita, harmônica, que você vivia antes. Nós temos essa possibilidade. Nós podemos ainda aproveitar essa encarnação, esse planeta, essa estadia na Terra. Mas também não tem muito mais tempo. É aquela coisa assim, primeiro bimestre, 1. Segundo bimestre, 2. Terceiro bimestre, 1,5. Quarto bimestre, meio. Aí a escola é tão boazinha, mas tão boazinha que dá para você o quê? Uma prova de recuperação. Aí chega o teu filho e fala assim: mãe, a prova vai ser semana que vem, mas eu estou afim de passar a noite toda no computador, pode? Qual é a resposta? Ixi, pode ou não pode? Eu quero ir para a praia e ficar jogando bola o dia todo, pode ou não pode? E uma música que é reflexo para a gente de grande sabedoria, está na internet o tempo todo, ela fala assim para a gente: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso protege alguém? O que acontece com a vida da gente, com a nossa proteção espiritual, se você estiver distraído? Nós sabemos, nós temos estado distraídos há muito tempo. Tem bússola, tem placa, tem mapa levando a gente para tudo quanto é lugar. Os nossos ídolos morrem do quê? Do que morreu a Winehouse, do que morreu James Joplin, do que morreu Elvis Presley, do que morreu Elis Regina, Cássia Eller. Nossa, se for fazer a lista aqui, vai a noite toda. Esses são os nossos ídolos. Será que a gente não deve se preocupar? Gente, é now or never. Ou a gente aprende agora, ou simplesmente vai descobrir, depois que chegou a lugar nenhum, que você seguiu o caminho errado, você seguiu a placa errada. Mas a placa está na nossa frente e continua sendo o Evangelho. Essa coleção ajuda muito a gente a destrinchar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também temos nossos livros que também chamam para fazer essa ponte. Esses aqui são muito melhores, tá? Emmanuel é 1000 vezes melhor do que o nosso livro. Mas a nossa proposta, que vocês vão ver lá depois, em cada capítulo traz 4 partes. Conta uma história, trecho rápido do Evangelho, estuda esse trecho do Evangelho e traz a contribuição do Espiritismo para a gente fazer o quê? O quê?
para fazer a ponte, para treinar no livro, trazer o Evangelho para a vida. Porque nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, disse Jesus, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Disse também ele, se você está indo para a tua religião e lembra que tem alguém contra você com uma mágoa muito grande, larga a tua oferta no altar e vai fazer o quê? Reconcilia-te já. Com tudo isso ele está querendo dizer o que para a gente? Entre religião, entre o que a gente fala e o que a gente faz, entre a religião e a vida, o que vale mais? Aonde está o cenário onde você mostra que você é cristão? É na vida. Tem gente que sai daqui, é assaltado na esquina e culpa os espíritos. Puxa, vou sempre lá no Ceará, toda segunda-feira eu estou lá e fui assaltado como? Nós somos chamados para viver melhor. Conhece uma árvore pelos seus frutos. Não acredito no cristão que chuta o cachorro e bate na esposa. Ou você é cristão o tempo todo, ou você vai ser o quê? Duas caras. Requisando aquilo que Jesus mais denunciou na época do Evangelho. Escribas e fariseus hipócritas, que são como sepulcros caiados, branquinhos por fora e por dentro cheios de podridão. Nós precisamos ser um. Cristão é cristão aqui, e é cristão em casa, e é cristão no trabalho, e é cristão na rua, e é cristão na cidade e no mundo. Nós ou somos inteiros ou vamos continuar mentindo. E quem está mentindo eticamente, mentindo os valores, está mentindo para quem, minha gente? Está mentindo para quem? Não há mais tempo da gente fingir. Não dá mais tempo da gente fazer de conta. Ou você vai ser cristão na vida, ou você está se enganando e vai ter que ser dada uma lição, uma escola, uma didática muito mais dura. Que nós sejamos capazes de reconhecer o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida está há muito tempo classificado. Não é só o livro. O caminho, a verdade e a vida é o exemplo que Jesus nos deixou. Sereis reconhecidos pelo amor que tiveres uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. A lição é clara. Só nos resta aprender. Boa noite.